Olá a todos, vamos iniciar a nossa aula de variáveis complexas. A aula de hoje vamos fazer alguns exercícios para consolidar aquilo que foi abordado na aula passada, mas antes vamos fazer um breve resumo aqui, que é o seguinte. O que nós aprendemos na aula passada é que nós podemos representar de maneira genérica um número complexo como sendo z é um número complexo, ele é igual a x mais yi, onde x e y são números reais, e i é uma unidade imaginária que a gente costuma chamar, mas ele tem a propriedade de que ele elevado ao quadrado dá menos 1. Então, i é um número que tem a propriedade que ele elevado ao quadrado dá menos 1. E aí nós já vimos que para somar dois números complexos, basta você agrupar os termos de forma adequada. Então, por exemplo, se considera z como x mais y e w como a mais bi, z mais w é nada mais nada menos que fazer x mais a mais y mais b vezes i, e o z vezes w é simplesmente aplicando a distributiva. Então, vou até prosseguir, porque como já foi feito na aula passada, o resultado dessa multiplicação, só para ir um pouco mais direto, é x vezes a menos y vezes b, que é a parte real, mais aí a parte imaginária, que daqui a pouco eu vou reforçar isso, x vezes b mais y vezes a. Isso tudo multiplicado por i. É o resultado da multiplicação de z vezes w se você aplicar a distributiva. Então, a gente diz o seguinte: quando você coloca z igual a x mais yi, esse número real x, a gente diz que ele é a parte real do número z. E a notação que nós vamos usar é REZ. Já o número real y, e observe que aqui eu estou falando só o y, não o y vezes i, ele é conhecido como a parte imaginária de z, que é denotado por IMZ. Então, feito esse resumo, vamos para os primeiros exercícios. Vamos calcular as potências de i. Porque como assim? A gente já aprendeu que, bem, i elevado a 1, todo número elevado a 1 é o próprio número. Até aí nada demais. I ao quadrado, pela própria definição do nosso número i, é igual a menos 1. Perdão, igual a menos 1. I ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i. E lembre-se, quando você vai multiplicar aqui, que tem a mesma base, repete-se a base, soma os expoentes. Aqui como expoente é 1, 2 mais 1, 3. Só que como a gente viu na etapa anterior, i ao quadrado é igual a menos 1, i elevado a 1 é o próprio i, então vai ficar menos 1 vezes i, que é o próprio menos i. E i elevado a 4 é a mesma coisa que i ao cubo vezes i, só que a gente já viu que i ao cubo na etapa anterior é igual a menos i, multiplicado pelo i vezes i vai dar i ao quadrado, aqui vai dar menos 1, que dá mais 1. Fazendo um resumo do que eu estou querendo dizer, é que a gente tem o seguinte: i elevado a 1, próprio i. I elevado a 2, menos 1. I elevado a 3, menos i. I elevado a 4, 1. Agora, se a gente quiser, por exemplo, modificar um pouco o nosso ponto de vista, o i elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. E aí observe o ciclo que vai acontecer. I elevado a 0 dá 1. Aí i elevado a 1 dá i elevado a 2 dá menos 1, menos i, 1. Ou seja, você vai fazer um ciclo. Tanto é que quando você for calcular o i elevado a 5, o i elevado a 5 é a mesma coisa que i elevado a 4 vezes i. No caso, 1 vezes i, que dá o próprio i. Então, observe que existe um ciclo, né? Do 1 vai para o i, do i vai para menos 1, do menos 1 vai para menos i, e depois você retorna para 1. Então, é meio que de 4 em 4
os valores de i vão se repetindo. O resultado do i elevado a n vai se repetindo. Tanto é que o i elevado a 6, quanto que dá o i elevado a 6? I elevado a 6 é a mesma coisa que i à quinta vezes i, no caso i vezes i, que dá i ao quadrado, e i ao quadrado é menos 1. A gente pode simplificar isso da seguinte maneira. Se a gente deseja calcular quanto que é i elevado a n, a gente pode dividir em 4 casos, que nem aconteceu aqui, ó, 1i menos 1 menos i. Quais são os possíveis casos? A gente pode pensar o seguinte, que isso aqui vai dar 1 se alguma coisa acontecer, vai dar i se alguma coisa acontecer, que daqui a pouco a gente vai discutir o que, vai dar menos 1 se algo acontecer e menos i se algo acontecer. E aí vamos ver que algo tem que ocorrer. Para dar 1, quais são os possíveis expoentes? O i elevado a 0 e o i elevado a 4. O próximo, aqui é um i, não menos, tá? O próximo resultado, o próximo expoente n de tal modo que i elevado a n dá 1, seria o i elevado a 8. Se a gente fosse repetir o ciclo, né? Porque de 4 em 4 você está repetindo o número. Então, ó, i elevado a 0 dá 1, i elevado a 4 dá 1, i elevado a 8 dá 1. Em outras palavras, se n for igual a 4 vezes k. E aqui eu vou considerar k um número inteiro. Então, se o n for da forma 4k, então i elevado a n vai dar 1. Por que que isso é verdade? Antes de simplesmente vocês confiarem na minha resposta. Porque se a gente quiser calcular o i elevado a 4k, i elevado a 4k é a mesma coisa que i elevado a 4 elevado a k. Só que i elevado a 4 dá 1, como podemos ver aqui. Então, vai dar 1 elevado a k, só que 1 elevado a k, não importa o valor de k, vai dar 1. Então, essa primeira linha, ok. Para o resultado da i, o n tem que ser o quê? 4k mais 1, onde k pertence aos inteiros. Que aí até dá para visualizar isso, né? Porque o que seria, vamos calcular aqui embaixo, i elevado a 4k mais 1. É a mesma coisa que i elevado a 4k multiplicado por i elevado a 1. Estou usando aquela propriedade inversa, né, no caso. Geralmente a gente vai da direita para a esquerda, que é repete a base, soma os expoentes. Aqui eu estou indo meio que de trás para frente. Só que aqui a gente já discutiu que vai dar 1. 1 vezes i é o próprio i. Então isso aqui tá ok. Para dar menos 1, o nosso n tem que ser igual a 4k mais 2. K pertencente aos inteiros. E por último, para dar menos i, nosso n tem que ser igual a 4k mais 3, com k pertencente aos inteiros. Então a gente pode traduzir o valor de i elevado a n da seguinte forma. Isso supondo n número inteiro. Ou melhor, isso supondo n número natural, só para facilitar aqui a nossa linguagem. Divida o n por 4. Ao dividir o n por 4, você tem 4 possibilidades de resto. Ou o número vai dar resto 0, resto 1, resto 2 ou resto 3. Bem, se der resto 0, i elevado a n dá 1. Se o resto der 1, vai dar i. Se o resto der 2, vai dar menos 1. Se o resto der menos i, ou se o resto der 3, o resultado vai dar menos i. Aí fica fácil resolver este exercício, porque calcular quanto que é i elevado a 7 é você dividir o 7 por 4. Que aí nesse caso é 1, né? 4 vezes 1 dá 4, então você subtrai 4 aqui. 7 menos 4, 3. O resto da divisão de 7 por 4 é 3. Isso quer dizer que i elevado a 7 é a mesma coisa que i ao cubo. E i ao cubo, se a gente pode separar como i ao quadrado vezes i, né? Só para vocês lembrarem mais uma vez, vai dar menos i. Agora, quanto que é i elevado a 2021? Mesma coisa, só que a gente vai dividir agora 2021 por 4. Então aqui vai dar 5, aí 0, desce o 2,
Coloco o 0 aqui, desce 1, 5, resto 1. Aqui eu fui um pouco mais direto na divisão, né? Se vocês não se importarem. Então, o resultado do i elevado a 21 é a mesma coisa que o resultado do i elevado a 1, que é o próprio i. Então, essa é a técnica que nós temos para calcular os expoentes de i, né? Os i's elevado a n. Então, espero que tenha ficado bem claro como é que foi construída essa conta. Então, a gente vai agora seguir em frente e vamos calcular esses números aqui. No caso, a gente vai expandir e identificar que número complexo é esse. Então, no caso do 1 mais i ao quadrado, a gente usa aquela propriedade dos produtos notáveis. O quadrado do primeiro, nesse caso o primeiro é 1, mais 2 vezes o primeiro número, que é 1, vezes o segundo número, que é i, mais o quadrado do segundo, ou seja, i ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, mais 2i, que é 2 vezes 1 vezes i, mais i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Portanto, isso aqui vai dar 1 menos 1, 0, né? Vai ficar só 2i. O que a gente pode concluir aqui? Então, que 1 mais i ao quadrado é igual a 2i. Então, o que seria a parte real do número 2i? Perdão. O que seria a parte real do número 1 mais i ao quadrado? E o que seria a parte imaginária do número 1 mais i ao quadrado? Bem, todo número real, ou todo número complexo, é da forma x mais yi. Como aqui não tem nenhum número que não esteja solitário, ou seja, todas as componentes aqui estão multiplicadas por i, quer dizer que a parte real desse número é 0. E a parte imaginária, que é o número que acompanha o i, é 2. Então, a parte imaginária desse número é 2. E 1 mais i ao quadrado é 2i. O 1 menos i ao quadrado é o famoso igual mais diferente. Então, eu deixarei como exercício para que vocês pratiquem. E aí, coloquem nos comentários se vocês conseguiram resolver. Se vocês quiserem colocar a resposta deste problema, sintam-se à vontade. E até aproveitando, se a aula está sendo útil, peço que curta o vídeo. Caso você queira mais cursos de graduação, se inscreva no canal, me dê feedback se vocês estão gostando. E nós vamos seguir em frente agora para o terceiro item. Vamos calcular quanto que é 1 mais i elevado a 11. Vou fazer em amarelo aqui. 1 mais i elevado a 11. Bem, qual é a estratégia aqui? É usar o que já temos a nosso favor. A gente sabe quanto que é 1 mais i ao quadrado. Então, eu vou tentar quebrar esse 11 de tal maneira que apareça esse ao quadrado. De que forma? Eu vou separar esse 1 mais i elevado a 11 em duas parcelas. Uma primeira parcela que é só o 1 mais i elevado a 1, vezes o 1 mais i elevado a 10. Quando eu faço isso, bem, observe que essa propriedade é verdadeira, né? Porque eu repito, a base somos os expoentes. Aqui, quando não tem nada, é 1. A gente pode prosseguir a conta e aí observe o seguinte. Esse 1 mais i eu vou deixar quietinho. Só que o 1 mais i elevado a 10, ele é a mesma coisa que 1 mais i elevado a 2 elevado a 5. Porque aí a gente usa aquela propriedade da multiplicação dos expoentes. Quando é expoente em cima de expoente, você multiplica. 2 vezes 5 dá 10. A gente sabe quanto que vale 1 mais i ao quadrado. Então, a gente vai prosseguir a conta. Então, aqui vai dar 1 mais i vezes 1 mais i ao quadrado dá 2i. Então, aqui vai dar 2i elevado a 5. Vou até manter o colchete, né, para não quebrar o padrão. A gente só resolveu a conta que está
dentro do parênteses. O 1 mais i eu ainda vou deixar quieto. Por quê? Porque eu quero ainda calcular quanto que é 2 vezes i elevado a 5. Só que 2 vezes i elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 5 multiplicado por i elevado a 5. Porque quando você está multiplicando e você tem um expoente, isso é a mesma coisa que cada fator elevado ao seu expoente. Continuando a conta, novamente deixo o mais i quietinho. 2 elevado a 5. 2, 4, 8, 16, 32. Então aqui vai dar 32. E quanto que é i elevado a 5? Se você dividir 5 por 4, vai dar resto 1. Então, dando o resto 1, quer dizer que o i elevado a 5 é igual a i elevado a 1. Ou seja, a gente pode trocar o i elevado a 5 por i. Agora, é só aplicar a distribuição Herbert-Richards, que é você pegar o 32 vezes i, multiplicar, vou colocar aqui em cinza, pegar esse 32i, multiplicar pelo 1, depois multiplicar pelo i. E aí o resultado da conta vai dar o quê? 32i vezes 1 dá 32i, mais 32i vezes i vai dar 32i ao quadrado. Só que como i ao quadrado é menos 1, eu já vou botar esse número para frente, né? Vou trocar a ordem. Então vai ficar menos 32 mais 32i. Aí é uma questão mais de etiqueta, né? Que nem você ter, por exemplo, quando você está num jantar em um restaurante muito chique, que tem, por exemplo, uma colher só para comer o prato principal e uma colher só para sobremesa. Então tem umas regras, umas etiquetas que, assim, no fundo, não vou dizer bobagem, mas assim, dependendo do seu convívio, algumas pessoas podem achar se incomodar, né? E aqui a regra de etiqueta que nós vamos estabelecer é a gente priorizar, colocar a parte real na frente e a parte imaginária, junto com o número i, mais ao fundo. É só uma regra de etiqueta, vamos colocar assim. E, portanto, 1 mais i elevado a 11, só para concluir a nossa questão, 1 mais i elevado a 11 tem como resultado menos 32 mais 32i. E aí, a parte real do número 1 mais i elevado a 11 é igual a menos 32 e a parte imaginária do número 1 mais i elevado a 11 é igual a 32. Tranquilo até aí? Espero que sim. Qualquer coisa, coloque nos comentários as dúvidas. 1 menos i elevado a 12 também vou deixar como exercício, porque vocês vão se inspirar no que eu acabei de fazer. Certamente se vocês estão tentando resolver essa questão, é porque vocês já resolveram essa questão, e aí você segue os mesmos princípios. E se você conseguir resolver essa questão, coloque nos comentários a resposta. Vamos seguir em frente. Fazer que nem a carreta furacão, né? Seguir em frente, mas olhando para o lado. A piada foi ruim, né? Mas vamos seguir em frente. Vamos resolver essa equação do segundo grau. E aí lembre-se que lá na equação do segundo grau, que vocês costumam estudar no final do ensino fundamental, a gente usa a famosa fórmula de Bhaskara para resolver as equações de segundo grau. E aí você tem três casos, né? Tem lá o delta, menos b ao quadrado menos 4ac, e aí vai desenvolvendo. Menos b mais menos raiz de delta, sobre isso, enfim. Quando você chega no delta, que é b ao quadrado menos 4ac, você tem três cenários. Delta positivo, delta igual a zero, delta negativo. Se delta é positivo, quer dizer que você tem duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, você tem uma única raiz real, ou, se você preferir, duas raízes com a mesma raiz, sendo a raiz o mesmo número. Então, delta positivo, duas raízes distintas.
delta igual a zero, uma única raiz real. Delta negativa, a gente falava que não tinha solução real. E tá certo, é isso mesmo, não tem solução real. O que na verdade tem são soluções complexas. E aí nós vamos justamente resolver uma questão de equação do segundo grau, só que já nos permitindo trabalhar com números complexos. Então nós vamos resolver esse problema. E aí a primeira coisa que a gente precisa lembrar é a fórmula, né, para resolver a equação do segundo grau. Para você resolver uma equação do segundo grau, você vai ter que ter menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde o nosso delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só que no caso, quais são os valores de a, b, c do nosso problema? O a é o número que está acompanhando o z ao quadrado, que nesse caso é 1. O b é o menos 1, que é o que acompanha o z. O c é esse camarada solto, é igual a 1. Então vamos lá, vamos primeiramente calcular o nosso delta. Então deixa eu usar o verde de Palmeiras, né, que certamente não, acho que é uma palavra muito perigosa, mas eu espero muito que o Palmeiras consiga ser campeão mundial esse ano, porque não tem ano melhor para o Palmeiras ser campeão mundial, que é qualquer ano que você estiver assistindo o vídeo. É um excelente ano para o Palmeiras ganhar um campeonato mundial. Voltando aqui, Palmeiras sim é campeão mundial, antes que venha alguém reclamar. Então vamos calcular aqui o valor de delta. Então b ao quadrado menos 4 é c. Então menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes 1. Então isso implica dizer que o nosso delta é igual a 1 menos 4, ou seja, delta igual a menos 3. Delta negativo. E agora? Como a gente está trabalhando com números complexos, a gente pode fazer a seguinte manipulação. Então, z é igual a menos b, né, pela fórmula menos b, só que como o nosso b é igual a menos 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 3, dividido por 2 vezes 1. Então, vamos continuar a nossa conta, porque aí no caso z vai ser igual a menos com menos, vai dar mais ou menos. Aqui embaixo já vou colocar 2. Raiz de menos 3, se a gente fosse inspirar nas propriedades lá dos números reais, eu colocar num rascunho rápido aqui, qual propriedade que eu quero que vocês se recordem? Quando você tem raiz quadrada de x vezes y, você pode quebrar esse número aqui como raiz de x vezes raiz de y. Isso é verdade somente na multiplicação e divisão. Se ao invés de multiplicação fosse soma ou subtração, seria falso. Ou seja, escrever isso aqui, já vou alertando que é errado. Errado, não é verdade. O que é verdade é para multiplicação ou para divisão. Então, vou usar essa propriedade para decompor raiz de 3. Então, eu posso pensar o raiz de menos 3, perdão. O raiz de menos 3 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de menos 1. Então, eu vou apagando aqui embaixo para poder continuar a nossa conta. E aí fica a questão que é: o que eu vou colocar ali no raiz de menos 1? Porque não existe nenhum número real que é igual a raiz de menos 1. Até aí é verdade. Mas a gente sabe que como i ao quadrado, deixa eu mudar a cor aqui, colocar laranja. Como que i ao quadrado é igual a menos 1, então a gente pode pensar que i é raiz quadrada de menos 1. É que eu preciso só chamar a atenção que é o seguinte, que extrair raiz quadrada no ambiente dos complexos é um pouquinho mais sofisticado do que eu estou fazendo aqui. Vai ter uma aula em breve sobre isso, sobre extração de raízes, mas para efeitos de operacionalização, isso que eu vou fazer é verdade, que é o quê? Substituir raiz de menos 1 por i.
Então, fazendo essa substituição, o que nós vamos ter vou colocar um implica, que z é igual a 1 mais ou menos raiz de 3 vezes i sobre 2. E aí, por uma questão de estética, eu vou já destacar quais são as duas raízes do nosso problema. z1 igual a 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. Essa é a primeira raiz. E a segunda raiz, que eu vou chamar de z2, é igual a 1 sobre 2 menos, porque aqui é mais ou menos, né? Menos raiz de 3 sobre 2 vezes i. Então, essas são as nossas raízes do problema. Observações. Parte real de z1 é igual a 1 sobre 2. Parte imaginária de z1 não é raiz de 3 sobre 2i. É só o raiz de 3 sobre 2. Parte real do número complexo z2 é igual a 1 sobre 2. E a parte imaginária do número complexo z2 é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, essas duas soluções aqui, essa e essa, são as soluções, são as raízes da nossa equação do segundo grau. E aí são, nesse caso, raízes complexas. Raiz desse problema aqui. Então, espero que tenha ficado claro essas noções gerais, essas manipulações. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima aula.